Olá, meus caros, mais uma live aqui no Conteúdo Edificante. E dessa vez a gente vai falar acerca do Salmo 5 e o devocional, que era para ter feito hoje, logo cedo, mas como eu tive que pagar a conta da internet antes, então não deu para a gente fazer, tá? Então vamos agora, em uns 20, 30 minutos, desse devocional que vai sempre ao ar das 6 às 7 horas da manhã e falando acerca da palavra de Deus de Salmos, geralmente, né, meditando em Salmos, tá? E o devoção diz o seguinte: Deus abençoe quem está chegando, bom dia, paz e graça. Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Salmo de Davi para o canto mor sobre Leinot ou Leilot. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atenda a minha meditação. Atenda a voz do meu clamor, Rei meu, Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã. Me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade, destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos. Lança-os por causa da sua multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegre-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo. Circundar-se-á, ou, e também falhado, circundá-lo da tua benevolência, como de um escudo. Então, esse é o Salmo 5 de Davi, e fala algumas obviedades do cotidiano, de algumas hipocrisias, falsidades, de muitas pessoas que nos cercam, que parecem ser pessoas boas, pessoas que estão a fim de nos ajudar, de ser amigo ou amiga, mas na realidade o que eles mais querem, de fato, é nos derrubar. Ontem eu fiz algumas meditações, uma delas era referente exatamente ao que está nesses salmos, que era a questão da política da boa vizinhança e o achismo. Se faz a política da boa vizinhança para se ter o lucro, para se ter o que se quer. E não porque de fato a pessoa ama o seu próximo, ou não porque de fato a pessoa pensa no ser humano, mas porque tem um interesse em jogo, tem algo que lhe interessa. E aí, a questão do achismo que eu falava lá é que a pessoa ela se submetia a qualquer método para atingir a sua meta, o seu objetivo, e pouco se importando se desse errado o que ela fizesse ou se ela ficasse com a marca, com a pecha de ser uma pessoa hipócrita, demagoga, não autêntica, falsa, enganadora e etc. Lamentavelmente, os homens e as mulheres que não são espirituais, são homens e mulheres naturais, eles têm esse praxis, eles têm esse costume, eles fazem exatamente isso. E por isso que é necessário nós orarmos a Deus e ter discernimento para que a gente não venha ser enganado por esses. E é isso que Davi faz aqui nesses salmos. Até o encabeçado do salmo é: Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Davi faz então essa reflexão, dizendo que Deus de fato ele abençoa os justos e peleja pelos mesmos. No início do capítulo 5, versículo 1,
Davi diz: dá ouvidos às minhas palavras, Senhor, atenda a minha meditação. Ou seja, ele pede a Deus por misericórdia, ele pede ao Senhor que ouve a sua voz. Isso é muito importante. As mãos do Senhor estão estendidas para nos abençoar, seus ouvidos abertos para nos ouvir. No entanto, se nós começarmos a pecar ou praticar iniquidade, seus ouvidos ficam ensurdecidos e a sua mão fica encolhida para não abençoar. Por isso é necessário nós pedirmos o perdão dos nossos pecados e pedir para que o Deus nos ouça. É um ato até de fé. Atenda a voz do meu clamor, ainda segue. Rei meu, Deus meu, pois a ti orarei, pois só a ti orarei, só a ti confiarei. Em ti eu busco refúgio, em ti eu busco a solução. Em ti eu confio, contigo eu faço esse diálogo, porque a oração é diálogo com Deus, é de fato estar num particular divino com Deus. Já que não se dá para ter um particular com alguns seres humanos ou pessoas, então o mais ideal é fazer um particular com Deus, é conversar com Deus. O interessante é que pessoas que não creem em Deus, ou acham isso tudo uma maluquice, vão dizer que a gente está falando sozinho, que a gente está tendo até alguma síndrome de velho que fala sozinho. Mas nós sabemos que Deus está nos ouvindo, que Deus é espírito e quer que seus adoradores adorem espírito em verdade, ou clame a Ele dessa forma também. E aí, obviamente, que a resposta vem. E ele, convicto disso, diz no Salmo: porque pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã, já de manhã cedo. Aí você lembra do Salmos 30, versículo 5, se eu não me equivoco, que diz: o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria vem. Vem por quê? Porque você orou, porque você lançou as suas ansiedades aos pés de Cristo, ou disse para o Senhor, e ele agiu em seu favor, ele agiu respondendo a sua oração naquilo que você necessitava. Então é muito importante nós orarmos e na própria oração externarmos exatamente a nossa fé ao ponto de Deus nos dar a vitória o mais breve possível, porque isso também denota fé. Não tem como você orar sem fé. Jesus certa feita disse: tudo aquilo que pedires ao Pai, orando, crendo, recebereis. Então não é necessário apenas orar, tem que ter fé. Tem que crer, porque fé sem obras é morta. Ou seja, a questão ali da oração, você está fazendo a obra da oração, mas tem que ter o elemento da fé também, né, para configurar a fé viva. E então Deus responde. Então é muito interessante, porque às vezes a pessoa ora a Deus simplesmente porque o pastor mandou, porque a irmã mandou, alguém mandou, e não porque ela está com vontade de orar. Não é de livre espontânea vontade, é uma imposição. E aí ela acha chato, e a pessoa acha desconfortável dobrar os joelhos, orar, ou orar em pensamento, ou pensar em Deus, porque de fato ela não tem esse desejo, pois ainda não compreendeu o Evangelho, pois ainda há muita soberba, resistência a Deus. Agora, se você quer bênção, deixe de ser resistente a Deus e resista sim às tentações de Satanás. Seja submisso a Ele, que a vitória com toda certeza virá. E é necessário esforço. Deus disse para Josué, que era o sucessor de Moisés: esforça-te, tem de bom ânimo, que eu serei contigo. Não temas. Quer dizer, Deus vai estar conosco. Agora é necessário fazer a nossa parte, ou seja, está reservando um momento para orar, para buscar a sua face. Como já disse, tem certos momentos que não adianta a gente desabafar com ninguém, falar com ninguém. É necessário só Deus, só Ele que nos compreende, nos entende, da mais perfeita compreensão. Diferente de muitos, que às vezes você fala o que você está passando, você desabafa e muitos vão te interpretar de uma maneira maldosa, vão te rotular disso, de aquilo, vão te dizer que você está se auto-vitimizando, vão dizer que você quer dar uma de coitadinho, e não é verdade, porque muitos chegam a dizer isso como se o ser humano não passasse privações, aflições, como ele até mesmo não passasse por isso. É uma questão até de arrogância e prepotência. Nós não reconhecermos que somos falhos, frágeis e que necessitamos de ajuda de Deus e às vezes de ajuda do próximo.
Mas quando o próximo pode nos ajudar, realmente só devemos recorrer ao Senhor. E é o que o Davi fazia, já que seus amigos, entre aspas, não estavam nem aí para ele, já que os seus amigos teriam se debandado, virado contra eles, se tornando inimigos. Então agora eu vou recorrer ao Senhor. E ele tem certeza no versículo 3 do capítulo 5 de Salmos: pela manhã ouvirás a minha voz ao Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Ou seja, ele tem a convicção da resposta do Senhor e promete ao Senhor continuar buscando a sua face, vigiando. Promete continuar, de fato, estando com Deus. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa recebe a bênção de Deus e vira as costas para Jeová. Isso não pode. Você tem que continuar. Eu sempre digo daquela maravilhosa cura do Senhor aos 10 leprosos, Senhor Jesus, que apenas um voltou para agradecer. E com toda certeza esse foi justificado. Os demais que não votaram, uma hora vão voltar de volta para o Senhor para pedir cura, bênção e vitória, porque não foram gratos. E aí pode demorar a receber, porque Deus não se agrada da ingratidão dos seus filhos, tá? Então por isso é necessário continuar, e uma forma de agradecer ao Senhor é continuar no Evangelho, na sua doutrina, não de acordo com até ontem nós estávamos falando acerca de uso, costume, legalismo e tal, não de acordo com a sistemática de uma instituição religiosa, precisamente, mas de acordo com a palavra. E no versículo 4 nos diz: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. Deus não tem prazer no pecado. Deus, ele não tem prazer em ver você pecando. Deus não tem prazer e é abominável a ele o pecado. Nem contigo habitará o mal. Lembrando que lá em Apocalipse a Bíblia diz que nem o mal, nada que contamina, entra na Nova Jerusalém. Por isso que nós devemos nos purificar aqui, purificando através da lavagem da palavra, que é a água, né? E da purificação do fogo do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Lavagem para termos, de fato, um pensamento, uma mente sã, uma mente pura, uma lavagem para ter, de fato, uma conversão real ao Senhor e, por conseguinte, ter a sua bênção, porque Deus não habita em tempo sujo. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Deus não concorda com o pecado. Aqui dá respaldo até aquela sentença que você já ouviu falar. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. É verdade, está aqui, ó. Deus não tem prazer na iniquidade. Ele é santo. O que quer dizer santo? Separado do mundo que jaz no maligno, do pecado, Satanás, as coisas perversas, das obras da carne, lutas, brigas, contendas, invejas, prostituições, egoísmo e por aí vai. Tudo como está descrito, parece em Gálatas. Os loucos não pararão à tua vista. Os loucos não ficarão, perto de Deus. Não conseguirão, de fato, servir a Deus. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Deus aborrece todos aqueles que praticam a maldade, ou seja, todo aquele que faz o mal vai ter a consequência do seu mal. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Deus aborrece, ele não abençoa quem pratica o mal. Ainda que muitos possam ter essa interpretação. Ah, mas Deus faz chover, Jesus disse que Deus faz chover tanto na horta do bom e do justo, aliás, do bom e do ímpio. Mas isso não quer dizer que Deus está na vida da pessoa por completo, na sua plenitude ou o seu espírito. É necessário a pessoa se humilhar, é necessário a pessoa se chegar a Deus, para que ele se achegue a ela. Ou seja, para ter salvação é necessário a pessoa estar, de fato, ligada na videira, vamos dizer assim. Destruirás aqueles que proferem a mentira. Deus destruirá aqueles que falam mentira, falam perversidade. Quantas mentiras a gente tem ouvido ultimamente? É no meio religioso, é no meio político, é na sociedade, é na família, é em várias áreas. Lamentavelmente, Deus vai destruir aquele que profere a mentira. Aquele que é quase que nem um diabo, um mestre nos seus disfarces. É um belo de um ator e uma bela de uma atriz, sabe disfarçar muito bem.
Aliás, com relação à mentira, nós temos uma máquina chamada polígrafo, acho que esse é o nome, que detecta quando o sujeito está mentindo e não está mentindo. Só que essa mesma máquina criada pelo homem tem algumas falhas, né? Agora, a máquina de Deus, ela detecta tudo. Deus detecta tudo. Tudo que é mentira, de engano, de perversidade, esse não vai subsistir, esse não vai permanecer na congregação do justo, e por conseguinte não vai ter bênçãos. A Bíblia fala que ficarão de fora todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse fala a respeito disso. Porque como que o mentiroso pode entrar no reino de Deus se o pai da mentira é Satanás? Quando alguém mente descaradamente, essa pessoa é filha de Satanás e não filha de Deus da verdade. Então a hipocrisia, que também é uma mentira, a hipocrisia é uma falsidade, assim como tinha os fariseus, essa também vai ser condenado. E quem pratica isso, com toda certeza, sofrerá o dano de Deus. Então, meus caros, pautamos para ter uma vida mais regrada à luz do Evangelho, falando a verdade. É óbvio que há situações que não é necessário falar mentira, mas pelo menos você pode contornar a situação omitindo, porque assim pede. Por exemplo, já citei até aqui uma vez, minha avó, ela estava na UTI, com um problema de leucemia, né, entre a vida e a morte. E a minha avó já estava há 2 semanas, e a minha tia também foi para a UTI e já no estado terminal com câncer, um câncer de mama. E ela vem a falecer, a minha tia. A minha avó, depois de um mês, ela acaba se recuperando. E aí ela vem para casa. E vai passando o tempo e ela vai melhorando. E vai perguntando pela sua filha, né? Que ela não via mais. E a gente, por conta de uma recomendação médica, não falava da filha dela. Dizia, não, ela está bem, ela vai, né? Por conta da saúde. Aí quando ela veio à lucidez e já estava apta para receber a notícia de acordo com os médicos, nós falamos que ela tinha falecido. Então, há algumas situações, né, que a gente, né, que queira mentir, é que tem que contornar a situação, né, configura a mentira. A mentira configura, meus caros, quando alguém engana a pessoa no sentido de fazer mal, de ela ter prejuízo, um estelionatário, né, uma pessoa que, de fato, ela mente para se promover também, para puxar o tapete de alguém, para dar uma rasteira. Isso não é do evangelho, né? Ou ela mente quando ela fez algo errado, algum crime, né? E quem consente com esse criminoso, com esse bandido, está pecando, tá? Ah, mas ele é meu filho. Ah, mas ele é meu parente. Ah, mas ele é meu amigo. Não, nós não podemos concordar. Que a Bíblia está nos dizendo claramente, aqui o salmista está nos dizendo. Inclusive, o salmista tentou encobrir o seu pecado. E ele, possivelmente, está narrando algo que ele mesmo fez. Porque ele tentou encobrir o adultério com Batseba, que era a mulher de Urias. E o que, que ele foi fazer? Exatamente tentar ocultar o maço, a ponto até mesmo de matar Urias, para que aquele pecado fosse encoberto de uma vez por todas. Porque daí não, agora ela virou viúva e Davi encontrou ela, então a gente pode casar, não é? Mas foi descoberto tudo antes, porque não fica nada oculto para Deus. Tudo é revelado, tá? Então, ele mesmo diz aqui no versículo 6, que nos diz o seguinte: destruirá aquele que profere a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário, olha só, sanguinário e fraudulento. Quantos sanguinários, terroristas. Lembramos que aqui, possivelmente, esse salmo deve ser de 600, 700 antes de Cristo. Ou seja, isso faz aí 2000, quase 3.000 anos atrás. Quantos terroristas, homens sanguinários nós tivemos no mundo todo? Hitler era um exemplo disso. Nazismo, Hitler, fascismo, sim, Mussolini. E tantos outros aí que mataram, que fizeram barbáries, que fizeram genocídios, etc. Olha o que o salmista dizia: o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. O sujeito sanguinário que não tem amor pelo próximo. O sujeito que quer ver o mal do próximo, que maquina 24 horas ver a derrocada do seu próximo, seja parente, seja amigo, quem quer que seja, né? Que tem esse vício de falar mal do próximo, de enganar, de etc., inventar, caluniar, de matar mesmo, porque sanguinário é matança. É um sujeito que, de fato, quer matar
porque tem sede de vingança às vezes, e etc. Até o Davi poderia ter se configurado um homem um pouco sanguinário ao ponto de querer cobrir o seu pecado, né? Mas ele matou apenas uma pessoa. O sanguinário mesmo está ligado à questão de guerra. E fraudulento. O que é um sujeito fraudulento? É um sujeito que não é honesto. Por exemplo, nós temos o trabalho justo e o trabalho fraudulento, trabalho corrupto, né? Às vezes você trabalha justamente e não ganha um salário adequado. O sujeito vai lá estar trabalhando, né, de uma maneira fraudulenta e está ganhando um alto salário. Quem está de fora vai dizer assim, ó, esse sujeito realmente é um trabalhador, porque olha, conquistou tudo com o seu suor, olha o que ele tem. Mas você vai analisar, boa parte do que ele tem é dinheiro sonegado, se é um empresário, é dinheiro de até mesmo de agiota, né? Porque o sujeito empresta para os outros e acaba cobrando 1000%. Inclusive aqui na cidade nós tivemos um caso lamentável disso, de um homem que era proprietário de rádio, de uma rádio muito famosa aqui, que quis matar alguém, quase matou, né? Mandou seus capangas, a pessoa até levou tiro e tudo, mas ficou viva porque ele estava devendo para ele, era um agiota. Então configura exatamente isso, o homem sanguinário e fraudulento, avarento. Aí você olhava para o camarada, poxa, o camarada é um homem trabalhador mesmo, tem uma rádio, é bem de vida, é bem destacado na sociedade, mas tem esse expediente totalmente perverso, maligno, e isso é muito lamentável, tá? E isso acontece também, infelizmente, no sistema religioso. Quantos homens fraudulentos, sanguinários, com espírito avarento e Judas Iscariotes estão no templo, estão nas instituições. Eu sei que tem gente, pessoas muito boas que fazem a obra do Senhor, que até não cobram nada, que dão de fato tudo, a sua vida entregue por amor ao Evangelho, para a salvação de almas, mas tem muitos aí que se entregaram a sua vida ao próprio Satanás, ao próprio dinheiro, à avareza, para, desde ganhar as almas para Cristo, e se enriquecer com as almas que possivelmente venha ganhar para Cristo, fazendo aquilo que os profetas no passado denunciaram, comendo a gordura e a lã das ovelhas e não se preocupando em cuidar da ovelha, de nutrir da ovelha e fazer o que o bom pastor fez, Jesus Cristo fez, entregou a si mesmo por amor de nós. Então, Deus vai destruir tudo aquele que comete mentira, é sanguinário e fraudulento. Mas só que a gente tem que pensar o seguinte: ah, mas o sujeito fez coisas erradas e não aconteceu nada com ele. Não é no nosso tempo, não é no nosso relógio, é no relógio divino, é no tempo de Deus. Às vezes muitas coisas vão acontecer só no final do mundo mesmo, que ele vai ser condenado ao fogo do inferno ou ela. Tem coisas que é só para Deus, mas com toda certeza a sua palavra vai se cumprir. Passa os céus e a terra, as suas palavras vão passar. Quem profere a mentira, quem fez mal, quem engana, quem busca viver de mentira, ser um mitomaníaco e ser também uma pessoa encrenqueira por conta disso. Porque vai, por exemplo, um sujeito que é caluniador e mentiroso, que inventa calúnia, né? Perdão, que inventa coisas, fala mal da pessoa. Vai para uma pessoa, fala uma coisa, vai para outra, fala outra, né? E está pegando mentira. E está produzindo com a mentira também confusão e encrenca. Esse Deus destruirá. Destruirá não somente a sua vida física, a sua vida, às vezes, material, as suas áreas, as suas demais áreas desta vida, mas como a vida principalmente espiritual, porque o salário da morte é o pecado. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. O Davi dizia: olha, mas eu sei que eu não sou ímpio. Eu sei que o Senhor é grande. Eu sei que o Senhor destrói os mentirosos. E eu não tenho me importado dessa forma. Portanto, eu posso entrar na tua casa, no teu templo de cabeça erguida. Eu posso entrar em tua casa pela grandeza da tua misericórdia. Misericórdia essa que, no caso dele, lhe garantiu até mesmo perdão pela perversidade que ele fez. Aqui tanto ele fala dos homens ruins, maus, que realmente fazem as coisas erradas e não se arrependem, como ele fala dele próprio. Ele fez coisas erradas, mas se arrependeu. Então ele pode entrar no templo, ter a consciência limpa, ter o sono dos justos, porque de fato ele se humilhou, se arrependeu. A mesma coisa que você.
Às vezes você vai para o templo orar, você está na consciência limpa. Você faz a sua adoração verdadeiramente, genuína, recebe poder, revestimento do alto e tal, e é abençoado por Deus, porque Deus olha para a sua sinceridade. Aí uma outra ala da instituição religiosa, da igreja, do templo ali, não é tão abençoada porque não tem compromisso com o Senhor. Apesar de que também tem outra coisa para se pensar, que se a gente fez coisa errada e não denunciar, isso não é pecado, denunciar, tendo provas, a igreja fica atrapalhada, né? Deus não age tanto ali. Lembramos da capa de Acã. A capa de Acã impedia que Israel vencesse as batalhas. Às vezes um sujeitinho pode atrapalhar a operação de Deus no meio da irmandade, né? Por isso tem que tirar o iníquo do meio. Imagina se Judas Iscariotes tivesse até o fim na igreja primitiva. Quanto trabalho ele daria à igreja primitiva? Não é verdade? Então temos que tomar cuidado com isso também. E assim vale para, às vezes, o trabalho que a gente esteja, né? Para a família, em vários ambientes. Às vezes tem um ali que está fazendo mal de fato. Tem um ali que, se não for repreendido, que se não for até mesmo levado à justiça fazendo algo ilícito, vai colocar tudo a perder. Então tem que agir também nesse sentido. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, Davi falando, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Maravilha isso. Em temor me inclinarei para orar, para me consagrar, para prestar um culto racional diante de ti, ó Deus, né? Apresentando os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É o que fala Paulo em Romanos 12:1. Aqui tinha a questão toda do templo, porque quando Davi estava falando aqui, nós estávamos possivelmente no templo 2, no templo talvez já do templo de Salomão, ou o templo 1 ou o templo 2. Então tinha a questão do templo, mas em Jesus a gente já não vê tanto essa questão de estar no templo para buscar o Senhor, né? Claro que tem um momento, a gente tem que ter um local reservado. Jesus, certa feita, disse: Olha, quando orares, fecha a porta do teu quarto, tranca e ora. Um local reservado, que ninguém está te atrapalhando, você está com o seu pensamento ligado no trono da graça, pensando em Deus, e ali você pode se concentrar mais para ter esse particular, esse diálogo com Deus. Às vezes no culto não dá tanto, né? Te distrai mais do que dentro da casa. E Jesus disse que nem no monte e no templo outra vez adorareis, mas em espírito e verdade, querendo dizer que pode ser em tudo quanto é lugar. Na lei, na época dos sacerdotes, tinha esse praxe, porque a sociedade israelita era comandada por um Deus, era tipo uma teocracia. Tínhamos a figura do rei, que era o Davi, o próprio, e tínhamos o templo. Então o rei mandava na esfera civil, político, administrativa, etc. E na esfera espiritual nós tínhamos a figura dos levitas, a descendência de Arão. Então tinha a questão do templo e o ideal, entre aspas, era ir ali orar ou fazer algum ritual que a própria lei exigia. Mas agora em Cristo a questão já é uma outra. Eu já disse, até me parece foi ontem também, que a lei cerimonial de Moisés, toda aquela cartilha que mandava para ser feita, né, ou seguida à risca no templo, foi caducada em Cristo, porque agora nós somos o templo do Deus vivo. Porque agora o Espírito de Deus, que na outra hora não estava no homem, apenas aparecia na vida dos profetas para profetizar, né? Apoderava dos profetas para profetizar, mas não tinha a figura do Espírito Santo dentro do próprio templo, né, como tem agora. Então não necessitava, né, de uma adoração fora, à parte. Era necessário o templo. Agora não, é uma outra configuração. Senhor, guia-me na tua justiça, para Deus lhe guiar na sua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, ou seja, de fato, cuida o teu caminho, né, diante de mim. Aliás, coloca o teu caminho diante de mim, me envereda nele, que eu quero seguir. E guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Quer dizer, se eu não estiver contigo, como que eu posso vencer os meus inimigos? Se eu não estiver contigo, como que eu posso ter o discernimento se eles estão fazendo o bem para mim ou estão me enganando, né? Estão fazendo aí aquilo que fizeram
aquela figura do cavalo de Troia, né? O presente de grego. Estão dando presentinho, estão lhe acariciando, lhe fazendo bem, massageando seu ego, fazendo lisonja, ou seja, dando-lhe bajulações, fazendo bajulações. Ai, como você é um rei esplêndido, né? E a gente sabe que tudo aquilo ali é uma falsidade, né? Porque não é bem assim. Até o que acontece geralmente com muitos famosos aí, seja artistas, seja até mesmo pastores, cantores, etc, né? Tem aquela questão do fã, eu te adoro e tal. Mas se você for analisar, né, alguma falhinha que um desses famosos fizer, ele já sai, né, descendo a lenha. E quando não faz de uma maneira equivocada, também, né, de chamar a pessoa, isso, aquilo, aquilo outro, para ter, obviamente, o seu lucro, o seu interesse, né, ou conseguir atingir o seu interesse. Então é isso que o Davi diz: ó Senhor, me guia, me dá discernimento, me dá de fato a tua sabedoria, porque eu preciso, porque os meus inimigos estão aí. E eles estão até travestidos de meus amigos. Tem aquela figura do amigo, do fogo amigo, né? E é exatamente isso. A gente nem todos podemos confiar. Maldito do homem que confia no homem, nele próprio, sendo egocêntrico, e confia no outro homem, no ser humano, mais do que em Deus, né? Ou faz do homem o seu braço, a sua força. Porque o que a gente tem mais decepção é com o ser humano, né? Com Deus, dificilmente a gente tem decepção. Acho que nunca. A gente, quando diz que tem decepção com Deus, é porque não conseguiu compreender de fato quem é Deus ou os seus intentos, os seus projetos, etc. A gente às vezes é muito apressado, afoito, quer as coisas já logo, de imediato, e se não acontece, já está xingando Deus, né? Mas isso é um erro nosso, não é que Deus está nos decepcionando. Agora, o ser humano decepciona milhões de vezes mais, né, do que teoricamente Deus, se a gente for analisar. É porque não há retidão na boca deles, dos inimigos. As suas entranhas, ou seja, o seu interior, são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto, ou seja, você imagina um sepulcro aberto, né? Aquela podridão que sai da boca, aquela imundícia. E lisonjeio com a sua língua. Eu falei aqui há pouco, lisonjear quer dizer bajular. Falar, meu queridinho, meu amadinho, meu irmão, e, né? Aí ele vai dar um abraço em você e deixa lá a zunhada atrás nas costas. É um abraço de tamanduá. Abraço. Aí vai dar aqui um beijo de Judas. Temos que tomar cuidado com isso, com abraço de tamanduá e beijo de Judas. E aí estão, né? Mas o irmão também é muito carrancudo, o irmão é muito carrancudo, não dá um abraço, não dá um beijo. Mas se é para dar um beijo de Judas Iscariotes, né, quando deu em Cristo para atrair o sangue inocente, ou para dar um abraço tamanduá, mas vale nem dar. Isso configura, obviamente, uma hipocrisia e também perversidade. A coisa tem que ser sincera, trabalhada na lisura, na retidão, na sinceridade. Todas as relações interpessoais têm que se pautar dessa forma. Para você ver, por exemplo, uma coisa que é tão assim falsa e é uma bajulação grande, né? Agora estamos chegando à época do torra-torra, da Black Friday. Você vai em qualquer loja, ali é um agrado em cima de agrado, mimo em cima de mimo. Ai, querido, ele começa a chamar você de querido, parece que já tem uma empatia, uma intimidade com você há muito tempo. Vem cá, vê isso aqui e tal. Aí você vai lá, vê, se gostou, compra e tal. Quando sai da loja, você encontra o revendedor, o vendedor, etc. Ele nem liga para você. Porque o que interessava para ele naquele momento, de fato, era aquilo. Era ele ser, ou ela ser, no caso, atendida, né? Isso que era necessário. Porque ela não tinha nenhum compromisso, de fato, né? O revendedor, no versículo 10, nos diz o seguinte: declara-nos os culpados, ó Deus. Versículo 10: caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Perdoa os efeitos externos, porque a gente acaba tendo interrupção sempre nesse horário. Mas vamos seguindo aqui. Declara os culpados, ó Deus, caem por seus próprios conselhos, lança-os por causa
declara os culpados ao Deus. Davi pede para declarar eles como culpados e não como inocentes, para que caiam por seus próprios conselhos, ou seja, sejam derrotados, esses que vêm através de nós com, de fato, falsidade, etc. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, dos seus pecados, pois se revoltaram contra ti. Lança-os fora por causa da multidão dos seus pecados, pois se revoltaram contra ti. Olha que Davi ora para os seus inimigos nesse sentido. Então, realmente, temos que até mesmo orar para Deus pelejar por nós na questão dos nossos, entre aspas, inimigos, aquele que vem fazer mal para nós. Mas alegram-se todos os que confiam em ti, executem ou exultem eternamente, porque tu os defende, em ti se gloriam os que amam o teu nome. Então alegram todos aqueles que confiam no Senhor, se alegram e confiam nele com toda certeza. E assim se alegra, exulta também alegrar ou exalta, né, eternamente, porque Deus tem nos defendido, tem glória, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circundá-los da tua benevolência como de um escudo. Então a promessa de Deus é para o justo, a promessa de Deus é, obviamente, para aquele que segue retidão, e esses que agem de forma mentirosa, fraudulenta e não tem uma devida empatia ou comunhão com o próximo de uma maneira verdadeira, obviamente, serão castigados por Deus. Porque lembramos uma coisa, João chega a nos dizer que amar a Deus e sem amar o próximo não tem como existir. Porque como você vai amar a Deus que não vê e vai odiar o seu próximo que você vê? Você deve amar seu próximo porque você vê e deve, obviamente, ou com isso, obviamente, você já está quase que fazendo metade do caminho, né? Ou 50% já está adorando ao Senhor também, tá? Então, tem tudo isso a ver. Então, o recado de Deus aí de Salmos é exatamente nós orarmos a Deus, nós temos confiança da vitória de Deus, nós pedimos a Deus sabedoria para não ser enganado, nós apresentamos às vezes as nossas dificuldades, os nossos falsos amigos que estão virando inimigos para que Deus haja, para que Deus nos livre de ser enganados, de sermos abatidos, de sofrermos algumas retaliações ou frustrações maiores, etc. E que, obviamente, nós temos que ter em mente que Deus vai nos dar a vitória se nós confiarmos nele e permanecermos em pé no seu caminho, tá? Essa é a reflexão aí de Salmos 5, nesse devocional. Me perdoe os efeitos externos, tem pessoas aqui chamando uma outra pessoa e não estava, enfim, e atrapalhou aqui. Mas vai ficar registrado aí. Nós vamos agora fazer uma breve oração para encerrar o devocional e perto um pouco mais do meio-dia eu volto com uma reflexão aí do dia, tá? Glorioso Deus eterno Pai, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra, ter falado conosco de alguma maneira nessa manhã. Abençoa todos aqueles que estão aqui conosco na live ou têm estado com frequência aqui nas lives. Contempla a sua ansiedade, a sua necessidade, contempla de fato o que eles precisam e conceda em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, visita os necessitados, os que estão em hospitais, em orfanatos, os que estão nos presídios, nos manicômios, salvando, libertando, curando, transformando essas pessoas. Visita todos que estão no seu trabalho nesse momento, dando livramento, abençoando, prosperando, para que corra tudo da melhor maneira possível, para que a pessoa ganhe seu salário realmente digno e para que de fato venha até mesmo honrar o Senhor fazendo o bem para o próximo, de acordo com a sua possibilidade. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos ricamente através da tua palavra, dando sabedoria, inteligência para fazer aquilo que de fato o Senhor quer, que é amar a ti sobre todas as coisas e ao próximo a nós mesmos. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado de uma maneira maravilhosa e poderosa, assim como eu creio que o Senhor tem ajudado todos aqueles que estão aqui que confiam no Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, da tua verdadeira bênção em todas as nossas áreas. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Em nome de Jesus, confirma a tua grande vitória sobre a nossa vida. Amém e amém. Glória ao nome do Senhor.
Obrigado aos irmãos que estiveram aqui, que deram o seu like, né? O momento devocional é assim, é pregação ou leitura de um salmo, reflexão e uma oração. Até eu fazer orações um pouco mais longas, mas tenho percebido que o pessoal não fica muito tempo aí. E também, às vezes, eu me estendo muito nas pregações, então o melhor é fazer isso mesmo, tá? E eu volto numa próxima live. Aliás, essa do devocional vai ser feita lá nas 7, 6 horas. E não é porque eu não acordei no horário, era porque de fato eu precisava pagar a internet, porque ela foi cortada. Passou o tempo, então tive que pagar e tal. E é por isso que eu fiz a live às 9 horas. Deus abençoe a todos e até mais na outra live.